Bom dia, obstinados e obstinadas de todo o Brasil, legião de empreendedores obstinados. O programa Visão e Negócios, lições de empreendedorismo aqui na Record News, está começando agora. Está começando para um empreendedor que se sente sobrecarregado e percebeu que o centralizador é o maior gargalo do próprio negócio. Aqui, a liberdade estratégica é o objetivo. Um programa para quem quer deixar de ser o faz-tudo para se tornar o grande maestro da sua organização. Começa agora a Visão e Negócios na Record News. Visão e Negócios, lições de empreendedorismo, com Janguier Diniz. Queridos obstinados, muitos negócios param de crescer porque o dono insiste em segurar todas as chaves no bolso, a centralizar tudo. Por isso, hoje o nosso tema central é a arte de delegar. Vamos falar sobre a coragem necessária para sair do operacional e focar naquilo que realmente gera riqueza. Durante o programa, vamos entender que delegar não é largar, mas sim confiar com controle e processos. E no final, eu volto com insights sobre como multiplicar sua capacidade de entregar através das pessoas. No MBN, a conversa muda de nível. Não é discutir teoria de prateleira, mas aplicar a engenharia da escalabilidade que transformou um engraxate em bilionário. A dor de ver sua empresa estagnada termina onde o acesso começa. Sob a mentoria direta de Janguier Diniz, você deixa de ser o executor para se tornar o arquiteto. É o ambiente onde a imersão e mentoria deixa de ser blá 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 e vira o motor real de produtividade do seu negócio. Imagine ter o seu modelo de negócio analisado por quem domina o mercado de capitais. É a força de um ecossistema que abre portas para investimentos, aceleração e conexões que o dinheiro sozinho não compra. É o networking elevado ao status de ativo financeiro. Imergir no Million Business Network é recalibrar sua visão para o futuro. É unir mente, máquina e movimento para automatizar processos, elevar o seu valuation e preparar sua empresa para dominar o mercado. E nesse episódio especial, nossa equipe ouviu João Aguiar, CFO do Grupo Ser Educacional. Nos últimos anos, o setor da educação passou por transformações bastante relevantes, importantes, no segmento como um todo, né? Desde todas as crises e todos os problemas que aconteceram recentemente, o setor foi se reinventando, né? E toda a disciplina financeira usada nesses momentos de reinvenção passa muitas vezes por você entender, né, os movimentos do mercado, você entender o que é que dentro da estratégia faz sentido em relação a tudo que vem acontecendo e vem sendo discutido, e entender como os indicadores de como a disciplina financeira dentro do negócio consegue apoiar esses movimentos. Então, o que a gente fez nos últimos anos foi basicamente meio que um olhar para dentro de casa, entender o nosso momento, né, todas as questões estratégicas que foram envolvidas ali na pandemia, no pós-pandemia, e passou a olhar muito para dentro de casa, fazer com que tudo aquilo que se desenvolveu durante a pandemia, os aprendizados dela e os reflexos, né, de todo o movimento que foi feito pela Ser Educacional, pudessem gerar os benefícios que a gente imaginou que seriam gerados naquele momento, mas que eles trouxessem esses benefícios a curto prazo. Então, implementamos um plano de reestruturação, um plano de otimização operacional a partir do final de 2022 e que começou a gerar essas sinergias, gerar os ganhos a partir de 2023, fechando o grande ciclo, né, os 3 grandes ciclos que a gente desenvolveu, que a gente projetou, agora no final de 2025, quando de fato a gente conseguiu os melhores resultados históricos da SER. Bom, sobre a transição de uma instituição tradicional de educação, da forma como a SER está postada hoje no mercado, para uma empresa que tem dentro do seu ecossistema um braço financeiro focado em oferecer crédito, oferecer instituição, contas de pagamento para clientes, ele está muito focado na perspectiva do ecossistema que hoje a SER se insere. É um ecossistema onde você tem muitas empresas, você tem vários negócios, você tem muitos alunos, você tem fornecedores dentro desse ecossistema e você tem os colaboradores que em todas essas instâncias você consegue capturar para poder gerar os ganhos, as sinergias que foram, né, desenhadas do ponto de vista
financeiro para dentro de um negócio que eventualmente fale com o mercado financeiro de uma maneira adequada. E o Biuni, né, a nossa fintech, ela foi exatamente criada neste propósito de gerar sinergia dentro do ecossistema, trazer os ganhos financeiros, ficar com esses ganhos financeiros dentro de casa, de uma maneira que a gente pudesse tracionar o negócio para poder esse braço financeiro, né, apoiar esse crescimento da SER dentro do seu segmento. Então, o fato de ter sido criado dentro de casa sobre a responsabilidade de um executivo da casa deu essa consistência para a largada, né? Mas tem um segundo ciclo de crescimento que ele vai ter que ser desenvolvido ao longo do tempo para que o Biuni tenha de fato a sua vida própria, a sua, né, forma de trabalhar e a sua forma de desenvolver produtos, desenvolver negócios e apoiar ainda mais o crescimento desse ecossistema da SER Educacional. A tecnologia relacionada à previsão de dados, à inteligência artificial, como se fala muito hoje, a gente na SER vem usando isso há bastante tempo, né? Vem usando ferramentas de predição de comportamento de aluno, de comportamento financeiro do aluno. Tem usado isso dentro do acadêmico para entender como o aluno se posta dentro de cada uma das nossas instituições, tem colocado isso dentro do aprendizado, cada vez mais nas ferramentas online, cada vez mais dentro do ensino propriamente dito dos nossos conteúdos. Isso tem gerado movimentos bastante importantes dentro do negócio, né? E dentro da área financeira, a gente tem buscado cada vez mais entender todos os comportamentos que, ao longo do tempo, eles se materializaram do ponto de vista de estratégia financeira, alocação de capital, rentabilidade, eficiência operacional, crescimento, para poder fazer com que essa inteligência ou essa predição de dados ela conseguisse gerar valor, né? Não adianta você ter uma predição de dados em que você use internamente sem ela gerar valor. Então, o que a gente tem feito ao longo do tempo, né, desde da primeira semente que foi colocada de predição de dados já há algum tempo, até hoje o uso, né, mais dinâmico da inteligência artificial, a gente tem buscado gerar valor para todas as áreas da empresa, seja no acadêmico, seja no back-office, seja no financeiro, em todas as áreas que são trabalhadas dentro do ecossistema e dentro do negócio SER Educacional. Então, a inteligência artificial, assim como, né, a inteligência de dados, ela vem trabalhando em prol dessas sinergias, em prol dessa geração de valor. Cada vez mais o mercado de capitais exige indicadores claros, indicadores de rentabilidade, de retorno do negócio, de eficientização da operação, que eles são inerentes ali à dinâmica do negócio, né? Então, o que o mercado de capitais cada vez mais puxa, principalmente de um setor de educação, que foi um setor que ele veio perdendo um pouco a visão do mercado nesses últimos anos, com as margens mais amassadas, com mais dificuldade na operação, com mais, eventualmente, questões regulatórias envolvidas. Foi um setor que perdeu um pouco a atratividade do mercado nesses últimos anos. Recuperando mais recentemente, no momento em que essas empresas começaram a fazer a virada de chave, todas elas, e a SER Educacional foi um caso bem específico desses, olhando muito para a geração de caixa, olhando muito para a rentabilidade efetiva, para o dividendo, né, o cap de dividendos que ele é retornado ali para o acionista, olhando para endividamento e olhando na capacidade dessa empresa continuar operando de uma maneira produtiva, sem massacre dos resultados, numa eficiência de custos e despesas que ela justifique a geração de caixa futura e que apoie, de fato, o acionista ou o investidor a obter as respostas e os resultados que ele precisa em relação àquele investimento que ele faz. Então, o mercado de capitais tornou-se muito dinâmico nesse sentido e, no setor da educação, cada vez mais ele exige essa perspectiva para que o acionista tenha, de fato, a possibilidade, a projeção e a necessidade de olhar bem para esse setor e conseguir extrair valor de tudo aquilo que ele investe no setor. Diante das incertezas de mercado, e ultimamente a gente precisa concordar que foram várias, né, principalmente olhando o setor da educação, do FIES, da redução do FIES, da virada de chave ali do ensino digital em 2017 e 2018, veio a pandemia, os cenários econômicos adversos que a gente enfrentou ao longo desse tempo, cada vez mais é importante a consistência, é importante o olhar massivo para a operação, para dentro de casa,
entender o mercado, para onde ele se posiciona. E a SER não é diferente, a gente enfrentou todos esses desafios e eu entendo que nos últimos tempos o maior deles de fato tem sido, foi o retorno da pandemia, né, todo o problema gerado pela pandemia, onde o setor teve que se refazer do ponto de vista de execução, ou seja, execução acadêmica, execução operacional, execução financeira principalmente, porque em um momento em que praticamente faltou, né, se tinha perspectiva de faltar caixa no mundo inteiro, e não foi diferente no Brasil, não foi diferente para o setor de educação, a gente precisou estar muito bem postado para poder estabelecer os novos marcos a partir daí. E a SER conseguiu fazer essa transição nesse momento de incerteza, nesse principal momento de incerteza, e conseguiu fazer a virada de chave que ele pudesse dar à operação, ao negócio, ao setor em si, a escalabilidade que ele precisa. Então, nesses últimos anos, de fato, a gente tem passado por tudo isso, cada vez mais a questão regulatória tem impactado o negócio, mas a gente entende que, como setor, faz sentido extrair disso os grandes pontos de virada de chave para que a gente possa ter uma operação cada vez mais limpa e cada vez mais perpétua, né, mais contínua, sem que a gente dependa muito desses picos que eles venham a acontecer. Então, o setor de fato passou uma época bastante fragilizado, mas a gente percebe a inflexão dessa curva no momento em que todo o setor acaba indo para o mesmo caminho, que é de maior geração de caixa, de maior geração de rentabilidade, de maior controle de custos e despesas, por consequência, maior distribuição de dividendos. A percepção do mercado de uma maneira geral é que a área financeira ou a área de back-office são meramente gestoras de centro de custo, né? E a percepção que a gente tem interna e a forma como a gente trabalha de uma maneira interna é que cada vez mais a área financeira ela tem que se aproximar da estratégia, tem que se aproximar da operação, e o papel do CFO nisso, o papel da área financeira, mas o papel do CFO é saber traduzir cada vez mais os números de uma maneira clara, a operação, para que os números possam apoiar toda a estratégia de uma empresa. Então, a leitura, a interpretação, a mudança de chave, né, a virada de chave na hora que você entende a estratégia do negócio para poder fazer com que essa estratégia possa conversar e os números financeiros começam a conversarem com essa estratégia, isso faz muito parte do papel do CFO hoje em dia. Então, o CFO ele precisa estar muito mais no estratégico, ele precisa estar muito mais próximo ao CEO, ao conselho de administração, para poder promover todo o crescimento, para poder promover todo o rumo de mudança e de crescimento que a empresa normalmente precisa. E esse rumo e esse crescimento ele passa pela melhor leitura, melhor interpretação, melhor uso dos números, dos dados, para apoiar cada um desses movimentos. Senão, cada vez mais a gente acaba ficando ali na chave do dia a dia, né, nessa roda do dia a dia, e não consegue gerar valor, não consegue fazer movimentos, apoiar a empresa nos movimentos estratégicos da maneira como o CFO, como a área financeira precisa apoiar. Então, acho que cada vez mais a função do CFO nesse sentido, ela tem saído um pouquinho da operação e da execução para ir para uma estratégia que ela seja factível de apoio ao crescimento do negócio, ao crescimento da empresa. Bom, hoje aqui no MBN a gente está falando sobre contabilidade, sobre como a contabilidade pode interagir na dinâmica da decisão dos gestores, dos empreendedores, né? Como a gente consegue olhar a contabilidade traduzindo os números, traduzindo aquilo que a contabilidade gera em ferramenta para tomada de decisão. Então, a gente está passando hoje por conceitos, mas muito mais com provocações, com reflexões que devem ser feitas em cada um dos parâmetros e dos pilares contábeis. A gente vai falar um bocado também sobre a parte de planejamento financeiro, estratégia financeira, como a dinâmica financeira pode ainda melhorar essa leitura dos números contábeis e gerar valor para a decisão. A gente vai falar um pouquinho sobre governança, né? É muito pensado que governança é um departamento da empresa e que ele tem que cuidar da governança inteira da empresa, mas cada área tem sua governança, cada área tem sua forma de interagir, de metrificar, de operar com os números, de operar com as informações, de gerar o compliance necessário para que tudo isso se feche em um contexto que eu possa levar uma informação mais útil para a tomada de decisão, apoiar a presidência, apoiar os outros diretores, apoiar o conselho de administração, dar uma diretriz estratégica
atrelada a números ou baseada em números para que a assertividade seja a máxima possível dentro daquilo que a contabilidade oferece. Então é muito isso do que a gente está passando hoje para esse público, um público com pequenas, médias e grandes empresas, de empresários, colaboradores, gestores, para que eles possam sair um pouco da caixa, entender contabilidade dentro do seu negócio, que isso é uma dificuldade muito grande que o empresário e alguns gestores não financeiros têm, para poder entregar isso de uma maneira mais clara para a reflexão e para o uso da informação que de fato faça sentido na estratégia, na decisão e na geração de valor do negócio. A principal dica para quem está empreendendo, para quem está iniciando o negócio, para quem está pivotando esse negócio, é sempre olhar os números, sempre olhar a contabilidade, sempre olhar o que ela entrega, olhar a governança disso, ter sistemas de informações, né, independente se for muito grande, independente se for pequeno, ter a informação de uma forma assertiva, de uma forma qualificada e usar essa informação cada vez mais para escalar o seu negócio. Cada vez mais o empreendedor precisa dessa maneira, não olhar o número de maneira isolada, que esse é um conceito que a gente está trabalhando muito aqui hoje. Então, não olhar o número de maneira isolada, olhar o número de maneira conjunta em áreas e segmentos que façam sentido você compor um combo que apoie a tomada de decisão. Então, estratégia, reflexão em cima dos números, qualidade e assertividade dos números, uma boa governança e, obviamente, bastante vontade de fazer com que isso tudo apoie o negócio, apoie o crescimento. Então, essa é a principal dica de hoje. Sou o Marcelo Henrique, sou responsável pela empresa Citremax. Hoje estou aqui no MBN, já vai fazer um ano, e estamos tentando nos organizar melhor a nossa empresa, pois na faculdade, na engenharia, você atua diretamente nas matérias pertinentes à engenharia. Então, não ensina você a administrar, a vender, né? Então, isso compromete o bom andamento de uma empresa, do começo ao fim. Então, isso para nós está sendo aqui quase um ano aqui dentro. Estamos aprendendo a fazer uma administração onde tem a base, meio e fim, né? Até o topo da base. Então, se você começa a dirigir a empresa de um outro aspecto, um outro formato, de uma visão, né, mais ampla, vamos dizer assim, 360. Eu me chamo Bruna Brasileiro, eu sou formada em Comércio Exterior, sou cofundadora da Repfruits. Estou hoje aqui na imersão do financeiro, aprendendo bastante, coisas que eu não aprendi na faculdade, né? Coisas que a faculdade não ensina a empreender, no empreendedorismo, no que a gente tem que praticar no dia a dia, né? Que é como lidar com os funcionários, que é a gestão financeira do negócio, que é a gestão operacional do negócio. Então, está tendo a oportunidade de estar aqui hoje aprendendo
na prática, o que a gente precisa fazer sobre tributação, patrimônio líquido, um pouco mais da contabilidade, a ler os relatórios DRE, balancete, é muito, muito, muito importante e agrega demais valor à nossa empresa. É coisa que a gente precisa, que todo empreendedor precisa saber e ler esses relatórios para tomar decisões mais efetivas e assertivas. Meu nome é Thiago Marlier, eu represento a Endomed Endoscopia Avançada, uma empresa do segmento de endoscopia e colonoscopia. E hoje nós viemos participar do treinamento aqui junto com o João Aguiar, que assim, me abriu a mente em relação ao mundo dos negócios, né? Nossa empresa está em expansão no território nosso, no sul de Minas. O empresário, o dono da empresa, né, o Rogério Maiolini, é uma pessoa que tem uma visão para frente. E essa troca de experiência, além do conhecimento técnico adquirido hoje na capacitação, foi de fundamental importância e está sendo de fundamental importância para que a gente alcance no final aquilo que a gente almeja e traçou desde o início da fundação da empresa. Oferecimento JD Business Academy, a escola de negócios criada por Janguier Diniz, onde quem tem visão aprende a executar. Menos choro, mais obstinação. Seja obstinado que dá. E aí, nação de empreendedores obstinados? Como eu disse no início do programa, agora vamos aprofundar o nosso tema, a arte de delegar. Se você é a pessoa mais importante em todos os processos da sua empresa, você não tem um negócio, você tem um emprego. Delegar é o único caminho para a escala, para a escalabilidade. É o ato de empoderar o seu time para que eles tomem decisões e resolvam problemas sem a sua presença constante. O seu tempo deve ser investido na estratégia, nas parcerias e também no futuro da companhia. Aprenda a confiar em quem você contratou e dê as ferramentas para que eles brilhem, viu? Dono que trabalha no negócio não tem tempo para trabalhar pelo negócio. Saia do operacional e lidere a expansão, a escalabilidade. E o programa Visão e Negócio aqui na Record News, Lições de Empreendedorismo, está ficando por aqui. Até breve. Firme o passo, pegue o ritmo, seja obstinado que dá. Visão e Negócios. Lições de empreendedorismo.